Olá, gente. Novamente, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente vai dar finalização à unidade 2. Vou falar da conservação da energia mecânica. Junto a esse vídeo vai ter também o PDF, tá bom? E também será enviado já a avaliação, né, dessa unidade, ok? Para que seja postado posteriormente, né, a postagem desse material, ou os PDFs e dos vídeos, tá bom? Então, agora eu vou apresentar a tela para a gente falar desse conteúdo. Ele é um conteúdo mais rápido, como vocês puderam ver nas gravações anteriores. Os conteúdos eram um pouco mais baixos, inclusive a gente pede perdão por estender tanto o vídeo, mas a ideia é que a gente faça uma fala um pouco mais lenta e paulatina, né? Tentando dar o máximo possível de clareza aos fenômenos, tá bom? Mas esse vai ser um vídeo um pouco mais curto. Bom, como vocês podem observar, né, essa temática é o Teorema de Conservação da Energia Mecânica. Na unidade 3, a gente vai ver outros dois teoremas, que tem também link, né, com o Teorema da Conservação da Energia, que é o Teorema da Conservação do Momento Linear e o Teorema da Conservação do Momento Angular. Tá bom? Bom, nesse material, nós veremos aí a definição da energia potencial, na sequência, a conservação da energia mecânica, o teorema de conservação. E, por fim, é uma lista de exercícios com mais 3 questões. Uma dessas questões sairá a última questão da nossa avaliação. Bem, é importante que a gente entenda o conceito de energia potencial. Eu sempre falo para meus alunos, quando vou ministrar aula, né, da disciplina de Física 1, que energia potencial é energia de agregação, tá? Que é agregado por alguma coisa. Pode ser massa, no caso da energia potencial gravitacional, a massa agrega essa energia. No caso da energia potencial elástica, a mola agrega energia, o material elástico agrega essa energia. E no caso das energias potenciais elétrica e magnética, no caso as cargas elétricas agregam, né, a energia potencial elétrica, e no caso da energia potencial magnética, o que a gente chama de domínios magnéticos, ou também de spins, né, ou também de mínimas partículas magnéticas, entre aspas, digamos assim, porque não existe partículas magnéticas, aí existe o que a gente chama de domínios ou spins, que estes têm essa, digamos, característica de magneticidade, ou seja, eles manifestam, né, o aspecto magnético. Eles agregam a energia potencial magnética. Tá bom? Beleza. Então, tecnicamente, a energia potencial é qualquer energia que pode ser associada a uma configuração, um arranjo, né, agregada a um certo sistema. E nesse sistema vai existir ali uma força sobre, né, o mesmo, tá bom? Ou seja, ele, como eu falei, né, um sistema elástico, um sistema massivo, um sistema elétrico ou um sistema magnético. São esses os 4 tipos de energia potencial, tá bom? De uma forma mais simples, né, se a gente pensa lá no bang jump, pode-se descrever o movimento do atleta e o aumento da sua energia cinética definindo uma energia, uma vez que aquele aumento de velocidade quando um objeto, por exemplo, cai, né, ele puxa a corda do bang jump, que é uma corda elástica, e ali vai agregando na corda uma energia. Por outro lado, né, se o objeto ele vai está diminuindo sua altitude, ele vai perdendo sua energia que é agregada à sua massa devido à altitude. Então, quanto mais ele desce, né, mais ele vai perdendo essa energia potencial gravitacional, se transformando assim em energia cinética, e no caso do bang jump, se transformando também em energia elástica, devido a esticar a corda. Tá bom? E é basicamente isso que nós temos descrito aqui. A queda, né, ela vai diminuindo essa energia potencial gravitacional, transformando em energia cinética, que cada vez o objeto vai ficando mais rápido, mas à medida que ele vai esticando a corda, né, essa energia potencial e a energia cinética, ambas vão se transformando, interessantemente, na energia elástica, né, que depois ela transfere essa energia elástica
corda, né, transfere essa energia elástica tanto como para a energia cinética, que o objeto volta a subir, como também para a energia potencial gravitacional. Então, é um esporte, apesar de perigoso, é um esporte interessantíssimo do ponto de vista físico, tá bom? Beleza, então, para que a gente conceitue de uma forma, digamos assim, mais controlada, né, fora de um contexto como este desse esporte, que é, digamos assim, cheio, né, de parâmetros difíceis de controlar, nós conceituamos a ideia, né, de energia potencial gravitacional através de um tomate, onde quando o tomate ele sobe, né, ele tem um movimento para cima, a força gravitacional para baixo, e aí ele tem assim um trabalho negativo. Quando ele desce, aí ele tem um trabalho positivo. Então aí é interessante a gente perceber que esse trabalho, né, ele tem um link direto com a energia. Então, à medida que a força gravitacional vai freando o objeto, né, há o que nós chamamos de um surgimento de energia gravitacional. E na queda, essa energia gravitacional ela vai se dissipando, se transformando assim em energia cinética. Na subida é o contrário, a energia cinética vai se transformando em energia gravitacional. E como nós vimos, existe uma relação entre o trabalho e a variação da energia cinética. Então, se, né, existe ali uma transferência da energia cinética para a energia do forma do trabalho, então, claramente, uma vez que nós entendemos assim o conceito de energia potencial, na verdade, essa energia cinética está se transferindo na forma de energia potencial. E assim a gente consegue definir a energia potencial gravitacional. Beleza. Então, para que a gente possa definir de forma mais simples, é importante que a gente tenha clareza, né, que normalmente a energia potencial ela vai se transferir na forma de energia cinética e no processo inverso também, é verdade? Então, tanto na subida como na descida ali, há uma variação, a variação da energia potencial, ela é definida como negativo do trabalho, ou seja, né, por essa equação. Bom, então, a variação da energia potencial é menos o trabalho, ou seja, e aí é uma definição que a gente constrói através do conceito da energia potencial gravitacional, mas ela é um conceito universal. Bom, vale destacar, gente, que a energia potencial ela tem unidade de joules também, tá? É um tipo de energia. Bom, pessoal, então, finalmente, falando aí da energia potencial, né, definindo o conceito matemático, né, aqui, desculpa, né, ficou slide repetido, tá? Vou tentar fazer essa correção. Bom, vocês podem perceber que é a mesma equação. Beleza, então, agora a gente vai, né, uma vez que a gente definiu o conceito de energia potencial, a gente vai falar um pouquinho da força, né, que está atrelaçada a esse tipo de energia potencial gravitacional. E como existem vários trabalhos, é importante que a gente entenda qual é o trabalho, qual é o tipo de trabalho especificamente que está atrelado à energia potencial. Né? E já para deixar claro, é justamente o tipo de trabalho que não dissipa energia, né? O tipo de trabalho que conserva energia. Então, quando a força ela conserva energia, como a força gravitacional, como a força elástica, ou seja, quando ela transfere essa energia de uma forma para outra, então nós chamamos esse tipo de força de conservativa e assim essa força ela monta um trabalho, né, que esse trabalho ele tem um link direto ali com a energia potencial gravitacional. Bom, mas o que são, né, essas forças? O sistema ele é formado por dois ou mais objetos. Então, uma força ela atua sobre um objeto, um sistema que se comporta como uma partícula, tomate, o bloco ou o resto do sistema. Quando a configuração ela varia, né, a força realizada trabalho, ou seja, W1 aqui, digamos assim, sobre o objeto, transferindo a energia entre a energia cinética do objeto e alguma outra forma de energia do sistema. Quando essa outra forma de energia é a energia potencial gravitacional, perdão, por exemplo, então essa força que faz essa transferência é uma força conservativa. Quando não, que é o caso, por exemplo, da força de arrasto, que não faz essa transferência, ela é a força que vai dissipando, né, a energia potencial gravitacional. Então, nesse caso, a força de arrasto é uma força dissipativa, assim como a força de atrito. Tá bom? Beleza. Então, quarto, né,
para explicar o que é as forças conservativas e dissipativas, quando uma mudança de configuração ela se inverte, a força inverte o sentido da transferência de energia, realizando um trabalho W2 no processo. E aí, nesse caso, a gente tem que, se esse W2, né, ele for igual a menos W1, ou, enfim, W1 igual a menos W2, então nós temos aí uma energia potencial. E, consequentemente, como eu falei para vocês, né, se existe uma energia potencial, nós temos uma força conservativa. Por outro lado, se esses dois trabalhos eles são diferentes, nós não temos energia potencial, e aí, consequentemente, nós temos, assim, forças conservativas, que é o caso do problema quando está um objeto caindo, né, à mercê da força de arrasto. Bom, então, continuando, né, nós temos aí algo que é importante a gente entender sobre a energia potencial, e é a independência da força conservativa, e assim, no caso, a independência da trajetória, né, a força, no caso, independentemente do caminho que faça, né, vai ter sempre a mesma energia. Então, aqui, basicamente, vocês podem notar, ó, que, no caso, o trabalho realizado aqui do ponto A para o ponto B pelo caminho 1 e pelo caminho 2, esses dois trabalhos, no caso, eles, independentemente da trajetória, eu vou ter o mesmo trabalho. Tá bom? Além disso, devido a esse fato, primeiro, né, nós temos que o trabalho no ciclo fechado, certo? Ou seja, o trabalho que a gente tem do ponto A para o ponto B e do ponto B até o ponto C, esses dois trabalhos são iguais, então o trabalho total aí é um trabalho nulo, né? Porque se eles dois são iguais, o trabalho pelo percurso 1 é igual a menos o trabalho pelo percurso 2. Então, se a gente soma tudo, a gente vai ter zero, tá bom? Ou seja, se a gente passa aqui, no caso, é basicamente esse termo para o lado esquerdo, nós temos que o resultado é zero. Bom, então agora que a gente definiu, né, o máximo, da forma melhor possível, né, a energia potencial, nós podemos especificá-la em duas situações dentro do contexto da mecânica, que é a energia potencial gravitacional. Então, como nós vimos, né, a energia potencial gravitacional, a variação dela é basicamente igual a menos o trabalho. Então, como nós temos, né, que se nós considerarmos, tá bom, que a, a posição inicial é igual a zero, então, em uma certa altura, tá, onde a gente vai ter justamente ali a energia, o trabalho negativo, certo? No caso da subida, né? Uma vez que o objeto sobe, a energia e a força gravitacional puxa para baixo, então nós temos um trabalho negativo, e aí, consequentemente, o U, né, é igual a menos o trabalho, então gera uma energia potencial positiva, uma certa altura Y. Okay? De forma semelhante, nós temos aqui a energia potencial elástica. Partindo desse pressuposto também, nós temos aí que a energia potencial elástica é dada por 1 meio de kx ao quadrado. Também nós definimos aí essa fórmula através da definição original, né, que é a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, como a força elástica, né, é uma força que sempre está puxando o objeto no sentido inverso do movimento. Então surge lá, no caso, um trabalho negativo, e aí quando a gente tem a definição do trabalho com a energia potencial, tem dois sinais negativos, e aí surge esse sinal positivo, tá bom? Nós consideramos aqui que a posição inicial também seja zero. Bom, pessoal, uma vez que a gente definiu a energia potencial da forma melhor possível, nós podemos definir a energia mecânica, e daí a gente conceitua a conservação, tá bom? A energia mecânica ela é a soma de todas as configurações energéticas do sistema. De forma simplista, quando não houver uma força de atrito, quando não houver uma força de arrasto, nós temos que a energia mecânica é apenas a soma da energia potencial com a cinética, tá bom? Mas havendo ali, por exemplo, uma força, né, de atrito, nós vamos ter também o trabalho, a energia mecânica vai ter também ali o trabalho ou a energia da força de atrito, tá bom? É isso. Alguns detalhes para poder a gente dar clareza a isso, que é justamente em relação à força de atrito, à força de arrasto, e em outro contexto, dentro da hidrostática, nós temos também o impulso, tá bom?
Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da conservação da energia mecânica, né? A conservação da energia mecânica, o princípio, né, da conservação, ele diz em palavras simples, né, faladas, que se você tem um sistema fechado, isolado, né, que é o caso do universo, a energia do universo ela vai se manter constante. Desta forma, nós temos ali sempre uma energia em um certo tempo, né, num local do tempo, momento temporal, que ela está se transformando em outras formas de energia, de modo que no início e no fim nós temos sempre a mesma energia mecânica, bom, que é também conhecida como energia total. Usando nosso livro-texto, diz o seguinte: é um sistema isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia. A energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a soma das duas energias, a energia mecânica, né, do sistema não pode variar. Ou seja, a gente tem que a variação da energia mecânica é igual a zero, ou que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Tá bom? Beleza. Então, matematicamente também a gente pode escrever desta forma. Tá bom? Equação 7. Então, isso aqui é basicamente a conservação da energia mecânica de forma matemática. Ok? Bom, tem um mapa lógico aqui para a gente entender de forma simplória, né, essa conservação de energia, no caso do pêndulo, tá bom? Aqui a gente pode, por exemplo, né, considerar essa situação aqui, ó, onde a gente tem um objeto, deixa eu ver se ele pega uma situação legal aí, aqui, por exemplo, ó. Então aqui a gente, no caso, tem o objeto aqui com uma certa energia potencial, porque ele está aqui, ó, deslocado, né, para a esquerda, e a gente desloca e considera e segura o objeto mantendo-o em repouso. Dessa forma, a energia cinética é nula, mas a energia potencial está no máximo porque ele deslocou e ele ficou a uma certa altitude em relação a este nível, tá bom? Quando a gente solta, nesse momento, ele vai ter, né, ainda, né, ó, nesse momento aqui, digamos assim, da metade do deslocamento aqui, da oscilação, né, para chegar nesse ponto de equilíbrio, ele vai ter ali alguma energia potencial, mas ele vai ter também alguma energia cinética. Neste momento, ele está aqui basicamente no, como se fosse ali na altitude nula, né? E aí acontece que ele vai alcançar a maior energia, maior velocidade possível. E com isso, a maior energia cinética. Então, daqui, desse momento para esse, nós temos a transferência total da energia potencial da bolinha para a forma de energia cinética. Bom, e depois, esse processo ele vai se repetindo, né, que a gente tem novamente, né, a energia cinética e energia potencial iguais, tá certo? Aqui a gente tem energia potencial máxima, cinética nula, e aí de novo, né, essa energia potencial vai se transformando em energia cinética, depois ela se transforma totalmente em energia cinética, e vai até repetir o processo. Bom, perceba que é uma figura que nos deixa muita clareza sobre o fenômeno da conservação da energia mecânica. Esse fenômeno também é conhecido assim, né, como que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela pode ser transferida apenas de uma forma de energia para outra forma. O input para essa lógica, né, da energia mecânica, ou a energia total do universo, por exemplo, foi dado justamente para a problemática da energia mecânica, da energia potencial e energia cinética. Tá bom? Tem vários contextos, né? Esse é um do pêndulo e tem outros vários. Tá bom? Bom, para que a gente treine um pouquinho, né, sobre esse conceito, nós consideramos esse problema aqui do bloquinho, sendo puxado para um bloquinho um pouco mais massivo, de 2 kg, esse de 1 kg, onde esse bloco A ele está em cima de um plano inclinado, fazendo um ângulo θ, certo? De 30 graus. E esse sistema, né, ele se desloca 25 centímetros, né, tanto aqui no plano como também aqui na vertical. E a ideia é a gente encontrar qual é a energia cinética total, qual é a energia cinética do bloquinho B, após descido aí esses 25 centímetros. Para que nós façamos isso, nós primeiro temos que pegar nosso texto e transformar em dados, né? Então, nossa velocidade inicial do sistema, uma vez que ele sai de repouso, né? Reserva. A altura deslocada ali na vertical, 25 centímetros, que é a mesma coisa que 0,25 metros, tá bom? Nós adotamos aí o G como 10 metros por segundo ao quadrado e chamamos essa energia total de K 25 centímetros ou K total, tá bom? Daí nós partimos, né,
a usar, nós pensamos assim, no caso, para expor para vocês, duas metodologias. Primeiro, usar a metodologia da segunda lei de Newton e depois a metodologia da conservação, para vocês entenderem que a da conservação acaba sendo bem mais fácil, tá bom? Então, qual é a ideia? Né? Que a gente possa aplicar aqui a segunda lei no bloquinho A, aplicado, e no bloquinho B. Quando a gente faz isso, a tática matemática é sempre a gente somar as equações. E aí vocês observam que a tensão ela é cancelada do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem a soma ali do produto das massas com a aceleração. Então, nesse primeiro percurso, a gente basicamente acaba encontrando a aceleração, e quando substituímos os valores dados, nós encontramos 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, vocês já viram que até aí já foi um bocado de conta, né? Mas não terminou. A gente tem que continuar encontrando, aí nesse caso, a tração, tá certo? Então, a gente encontra a tração, e com essa tração a gente encontra, substituindo, né, o valor de 5 segundo ao quadrado, encontramos 10 newtons, certo? A gente armazena esse valor, e aí segue com o objetivo de a gente encontrar a velocidade, né, do objeto depois de cair ali 25 centímetros, certo? Então, para isso a gente usa a equação de Torricelli, e com isso a gente encontra aí raiz de 2,5 metros por segundo. Bom, na sequência, basta a gente pegar e substituir. Então, vocês percebem que a gente acaba não usando, né, tração, tá bom? Então, na sequência, a gente usa a equação da energia cinética com essa velocidade, né, que é justamente a velocidade que o objeto tem, né, depois de cair 25 centímetros, e aí nós encontramos 2,5 joules, tá bom? Uma vez aí que a massa é 2, né, cancela, então fica o quadrado da raiz, que é 2,5 joules. Professor, mas e se nós usássemos, né? Falei para vocês que a gente não ia usar a tração, mas a gente usa assim, tá? Perdão. E se a gente não usar a metodologia do Newton, a gente usar a metodologia das leis de Newton, a gente usar a metodologia da conservação, como é que a gente faz? A gente faz assim, usa a energia mecânica inicial igual a energia mecânica total. É o princípio da conservação, só que no ponto de vista um pouco mais generalístico, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que entender que, no início, nós temos ali a energia cinética inicial do sistema, e a energia, estou aplicando no bloco B, tá bom? A energia potencial do sistema. Então, perceber que a energia cinética é nula, porque o sistema sai do repouso, e a energia potencial, é importante a gente entender que, inicialmente, né, ele está ali a 25 centímetros e vai cair. Nesse momento, a energia, o sistema ainda não entrou em movimento, a gente não tem nenhuma força executando o trabalho. Por outro lado, quando o sistema entra em movimento, nós temos a energia cinética surgindo, nós temos a energia potencial gravitacional surgindo através do trabalho da força gravitacional, e nós temos também o trabalho da força de tração. Então, a energia mecânica total ela é a soma dessas três energias. Quando a gente faz aí a organização, isolando nossa energia cinética total, nós temos aqui a, a energia, né, a energia potencial gravitacional, desculpa, né, essa energia potencial aqui, depois que cai uns 25 centímetros, considerando que depois que cai 25 centímetros seria o zero altitude, tá bom? Essa energia potencial é nula, tá bom? Essa, no caso, que ela tem a altura ali dos 25 centímetros. Beleza, então, quando a gente isola aí a nossa energia cinética total, nós temos aí a energia cinética da altura inicial do objeto, né, que seria essa energia cinética, mPgh, menos o trabalho da força de tração. Bom, então, aqui a gente tem basicamente 2 vezes 10 já 20, 20 vezes o nosso 0,25, né? Aí nós temos 5 joules, e aqui nós temos o 10, né, vezes o 0,25, dá 2,5 joules. Quando a gente subtrai, lá nós encontramos também 2,5 joules. Certo? As duas metodologias são assertivas, fiquem à vontade. É só um exercício que acaba mostrando para vocês que esse caminho, né, da conservação da energia é um caminho muito mais objetivo, pragmático. Bom, só que a lista de exercícios, que nós chamamos o problema 7, bom, o problema 8 e o problema 9 aí sobre essa rampinha. A ideia é que nós usemos um desses três exercícios para finalizar, no caso, a construção da nossa prova. Bom, é isso, eu agradeço, muito obrigado.